Terceiro, certo? Mano, eu já fiz várias vezes o plano de juntar dinheiro. Já fiz várias vezes o plano de emagrecer. Já fiz várias vezes o plano de estudar. Várias vezes o plano de não brigar com meu marido. Várias vezes o plano de ler a Bíblia. Mas na hora eu não consigo. Quando eu vou tentar, eu não consigo. Né? Eu gosto muito de uma trilogia do cinema chamada Matrix, né? Que depois, na verdade, hoje é uma quadrilogia, né? Veio o quarto filme. E alguns aqui certamente devem ter assistido. E lá no Matrix tem uma cena que o oráculo chega para o Neo e diz para ele assim, ó, ninguém consegue ver além das escolhas que não entende. Ninguém consegue ver além das escolhas que não entende. Ou seja, né? Se você não entende as escolhas que você faz, né? Você não é capaz de bancar aquela escolha depois. O que a gente não entende, o que muitas vezes a gente não entende e que atrapalha a vida da gente, é o fato de que toda escolha, ela implica uma renúncia. É meio clichê falar isso, mas, por incrível que pareça, é uma reflexão que a gente não faz automaticamente e que prejudica a gente na hora que a gente precisa ser disciplinado. Então, não existe escolher sem renunciar, né? Se você puder não renunciar a nada, então não precisa escolher. Exemplo, eu não preciso escolher entre dar aula ou ser procurador federal, nesse momento que eu estou falando para vocês, porque eu consigo fazer os dois. Ótimo. Se não há renúncia, não há escolha. Mas toda vez que você escolhe, você tem que renunciar a alguma coisa. Desde quando você escolhe alguém para dividir a vida com você e você renunciar às outras pessoas, até quando você escolhe um prato no cardápio e renuncia a comer todos os outros pratos que estão ali disponíveis para você. Né? A não ser que você coma mais de um prato no cardápio, que não é tão comum. Né? Mas se você vai escolher só um, isso significa renunciar a todos os demais. Então, se eu escolho passar num concurso, na minha cabeça eu penso só nas coisas boas. Eu penso assim, eu vou ganhar tanto, eu vou ter um trabalho que é bacana, porque eu vou estar num carro que eu gosto, então no dia a dia eu vou gostar do que eu faço, eu vou ganhar bem, né? Me dá algum status social, me dá uma tranquilidade, excelente. Eu vou fazer dieta, porque quando eu fizer dieta, eu vou ter uma saúde melhor, eu vou ter mais disposição, eu vou emagrecer, minhas roupas vão caber em mim. Massa, ótimo. Eu vou juntar dinheiro, porque eu tendo dinheiro na conta, eu fico numa situação top, que aí eu posso, né, comprar o que eu quiser, ou eu posso viajar, ou eu posso planejar uma aposentadoria. Poxa, tudo bom. Mas isso não pode ser feito sem renúncias. Então, o grande problema de você ser disciplinado, o que você tem para cumprir a disciplina que você quer, é porque você faz uma escolha, pensa no lado bom daquela escolha, mas você não racionaliza as renúncias que você tem que fazer. Então, eu queria que vocês escrevessem aí, para cada objetivo de vocês, algumas coisas que vocês entendem e precisam abrir mão para aquilo ali. E esse é o momento em que você vai pensar a sua escolha de maneira completa. Porque o que você vai ganhar é muito óbvio. Todo mundo quer estar num casamento maravilhoso, todo mundo quer ter intimidade com Deus, todo mundo quer ser, né, blogueiro fitness, todo mundo quer ter dinheiro, todo mundo quer ser culto, todo mundo quer ter um grande sucesso profissional. Aqui no projeto Regra do Jogo, por exemplo, né,
e alguns que vão assistir isso aqui tem isso, é muito comum as pessoas virem procurando sucesso profissional, né? E é muito comum os planos mudarem quando a gente chega nessa parte de alinhar as renúncias. Porque não existe você construir um grande sucesso profissional, a não ser que seja por sorte ou, né, no acaso, se você não renunciar a muita coisa no caminho. E nem todo mundo está disposto a isso. E nem todo mundo deveria fazer isso. Às vezes, é melhor você ter um sucesso profissional moderado do que você renunciar a tudo. De novo, voltando para o meu exemplo, né? Agora, do dia que eu estou gravando aqui, há mais ou menos uns 10 dias, a gente comemorou 2 anos do projeto Regras do Jogo. No dia que o projeto começou, eu falei assim para os meus sócios, ó, eu não tenho nenhum apego a cargo público, a vida de professor, nada. Se o projeto decolar e eu tiver que renunciar a outras atividades para me dedicar para cá, porque eu acho que vai dar certo, eu renuncio. Por exemplo, nesse momento que eu estou gravando, eu fiquei o semestre passado fora da graduação, coisa que eu dou aula há 20 anos, para poder me dedicar mais para cá. E renunciei, inclusive, ao dinheiro que eu ganhava lá para isso. Mas eu coloquei alguns limites. Por exemplo, eu falei para eles, olha, se houver um momento no qual a dedicação ao projeto ou o próximo passo, o próximo projeto, o próximo produto bater com o meu casamento, eu vou parar. Eu não faço. É um limite para mim, isso eu não vou renunciar. Se eu tiver que abrir mão, por exemplo, das minhas convicções filosóficas mais íntimas ou espirituais, eu não vou renunciar. Eu prefiro não ir para frente. Então, esse tipo de reflexão ele é muito importante, porque ele mostra para você que você fez uma escolha. E hoje, por exemplo, né, eu passei 6 meses agora fora da graduação. Nenhuma vez, eu cheguei lá e pensei, eu devia ter ganho dinheiro tal. Não. Eu não me arrependo, não. E nem tenho dúvida, porque foi uma escolha que eu fiz. Eu escolhi saber na renúncia que eu ia fazer. Então, eu ganhei tempo aqui dentro, mas eu tive que renunciar a alguma coisa. E eu não fiquei me lamentando, nem me doendo, nem precisei de disciplina para isso, não. Por quê? Porque eu refleti sobre o que eu estava abrindo mão e eu fiz isso de maneira consciente, então eu escolhi. Então, da próxima vez que você não for num jantar ou no aniversário de alguém porque você vai estudar, certo? Você não pode pensar que não ir para o aniversário de alguém é um sacrifício. Você escolheu não ir. Escolher não ir é um ato de liberdade. Quando eu tinha 17 anos de idade, sem ter lido nada desses livros que eu li nos últimos quase 30 anos, a minha prima, que era mais próxima de mim, ela fez 15 anos de idade entre a primeira e a segunda fase do vestibular. E eu liguei para ela e falei, cara, eu não vou no teu aniversário porque eu vou ficar estudando. Eu vou ficar estudando agora de noite e eu vou estudar amanhã de manhã. Porque vai ter a segunda fase do vestibular da UFC daqui a, sei lá, uma semana. Todo mundo foi e tal, e tu perdeu. É uma escolha. Eu escolhi. Entendeu? Agora, você não pensa nisso, você só pensa no lado bom do que vai vir da tua escolha. E aí, quando aquilo tem um custo, você vê aquilo como sacrifício e não consegue lidar com aquilo com tranquilidade. Então, da mesma maneira que quando você escolhe um namorado ou uma namorada, você consegue lidar com tranquilidade de excluir, de renunciar a todas as outras pessoas, você tem que entender que cada pequeno ato seu, cada escolha sua de disciplina,
implica renúncias. Então, é para vocês terem escrito aí algumas renúncias que vocês estão dispostos a fazer. E se vocês acharem que não estão dispostos a fazer algumas, vocês podem escrever também, né? Eu não topo renunciar a tal coisa. Tem um limite aqui que eu não topo cruzar. Não tem nenhum problema isso, não. Pelo contrário, é exatamente uma coisa madura que você sabe até onde você está indo e o que você não vai abrir mão. É exatamente esse amadurecimento que faz com que você lide bem com as suas escolhas depois. Próximo ponto, certo? Talvez, e eu estou botando esse talvez aqui por preciosismo, porque eu tenho quase certeza que é isso mesmo. Talvez o maior, pessoal que está entrando agora aí, tá? A gente está com o Word aberto, tá certo? E a gente já fez os 3 primeiros exercícios aí, tá bom? Então pode abrir aí para o 4º exercício, que a gente vai dar para acompanhar tranquilo, tá certo? Vai dar para acompanhar de boa. E se alguém que estiver vendo daqui tiver dificuldade de acompanhar do meio, pode fazer os exercícios depois, né, daqui para frente, e depois a gente discute no privado, tá bom? E eu ajudo você aí a concluir o exercício se for preciso. 4º ponto. Não confie na sua força de vontade. Para mim, esse aqui é o maior erro de qualquer pessoa que não consegue ser disciplinada. Certo? Nós fazemos planos ou colocamos objetivos, e todos os objetivos da nossa vida, os relevantes, eles são de médio e longo prazo, né? Eles são, a gente normalmente passa meses, às vezes anos, tendo que cumprir com esses objetivos. E a gente cria esses objetivos tendo uma ilusão de que a nossa força de vontade vai ser suficiente para aquilo ali, né? Então a gente aposta na nossa força de vontade. A gente acha que a nossa força de vontade vai ser suficiente para, né, conseguir manter aquilo ali. E aí eu vou falar uma coisa para vocês, que é o seguinte: não confie na sua força de vontade. E não é porque você é uma pessoa indisciplinada e eu sou disciplinado, não. Minha força de vontade também, eu não confio nela. E isso é uma coisa que a humanidade sabe há 3.000 anos. Essa imagem aí, né? Alguns vão conhecer. Ela é a imagem de Ulisses, né? Um quadro representando Ulisses, que é um personagem da Odisseia de Homero. E lá na Odisseia, essa cena aí retratada do Ulisses é muito conhecida, que é a seguinte: depois da Disney, né, a gente passou a imaginar as sereias como belas mulheres, né, bonitas, boazinhas e tal, pequena sereia, etc. Mas lá na mitologia grega, as sereias, elas eram seres terríveis. O que as sereias faziam? Né? Elas viviam no mar, em algumas rochas. Elas tinham um canto que era belíssimo, e elas usavam esse canto para atrair os marinheiros. Só que quando os marinheiros iam chegando perto delas, os barcos batiam nas rochas, o barco afundava e as sereias elas devoravam os seres humanos. É daí, por exemplo, que vem a expressão cair no canto da sereia, né? Que é um negócio que parece que é bonito, você vê de longe, mas quando você chega perto é uma armadilha, né? Cair no canto da sereia vem dessa história lá do Ulisses na Odisseia. E aí o Ulisses, ele faz o seguinte: ele quer ouvir o canto da sereia, mas ele sabe que não vai resistir. Então lá atrás, ó,
2.500 anos atrás, o cara já sabia. Eu não posso confiar em mim. Então, o que ele fez? Ele mandou a população dele, a tripulação dele, amarrar ele no mastro. Isso aí é Ulisses amarrado no mastro. Mandou toda a tripulação, né, botar cera nos ouvidos. E aí, quando eles passassem perto da sereia, somente ele iria ouvir o canto da sereia. Mas como ele estava amarrado no mastro, ele não ia poder levar o barco para perto das sereias, e a população que estava comandando, a tripulação que estava comandando o barco, estava com o ouvido tapado de cera e não ia ser hipnotizado pelo canto da sereia. Então, isso que o Ulisses sabia há 2.500 anos, cara, você não sabe hoje, né? Você tenta fazer a coisa confiando na sua força de vontade. Certo? Quer que eu dê um exemplo muito simples, né? Que eu já ouvi dezenas de vezes nesse quase um ano aí de programas personalizados aqui do Projeto Regras do Jogo, e ouvi semana passada. Do dia que a gente está gravando, ouvi semana passada. Conversando com uma pessoa interessada em entrar na mentoria, né? Como alguns de vocês aqui, todos aqui tiveram essa conversa comigo. E a pessoa falou assim, falou sobre dificuldade de juntar dinheiro, né? Eu perguntei se ela conseguia juntar e quanto juntava. Ela falou, eu junto o dinheiro que sobra no final do mês. Então, todo mundo sabe que qual é a regra certa. Cria uma planilha e no dia que você receber seu salário, pague suas contas, tire o que você for poupar e deixe na conta só o que você precisa para sobreviver. Isso é o que eu faço há, sei lá, 20 anos. Mas a pessoa vai e diz o quê? Não, se tem R$ 1.000 que eu posso tirar hoje, se tem R$ 200 que eu posso tirar hoje, se tem R$ 500 que eu posso tirar hoje, ora, esse dinheiro ele vai estar no final do mês também. Então eu vou deixar na conta e no final do mês eu tiro o que sobrar. Quando chega no final do mês, sobra quanto? Nada. O dinheiro desapareceu. Aí no outro mês a pessoa faz a mesma coisa de novo, e depois de novo, e depois de novo, e depois de novo, anos e anos e anos e anos. Porque a pessoa aposta na força de vontade dela. Então entendam, certo? Nós precisamos, né, de mecanismos, de estratégias que deixem a nossa disciplina mais fácil. Estratégias que tornem o que a gente não quer fazer difícil ou impossível. E estratégias que tornem o que nós queremos fazer fácil ou mesmo obrigatório. Certo? Então, vou dar um exemplo para vocês aqui. Alguns exemplos que eu já fiz ao longo da vida. Né? É muito comum, por exemplo, aqui em casa, eu fazer supermercado no fim de semana. Muito difícil ter tempo de fazer supermercado na semana. Então, se eu fazer o supermercado no fim de semana e eu vou comprar, por exemplo, sobremesa, eu compro o suficiente para acabar no próprio fim de semana. Se você vier aqui em casa durante a semana, né, e a minha esposa não tiver boicotado, né, o meu plano, a gente não vai ter um monte de sobremesa aqui, né? Eu falo boicotado, mas não é porque ela é gordinha, não, né? Se alguém não conhece, é porque ela é toda fitness e disciplinada, e mesmo estando cheio de sobremesa em casa, ela resiste, né? Então, às vezes, tem, né? Mas aí a gente tem que fazer regime no modo hard, né? Se eu não tiver, eu preciso fazer no modo fácil. Claro que eu não sou impossível, não é impossível que eu vá comprar alguma coisa. Mas na vida real eu não vou, né? Na vida real eu não vou. Como eu falei para vocês, eu junto todo o dinheiro que eu vou juntar no começo do mês. Se você pegar minha conta no dia 1º, todo o meu dinheiro está lá, porque eu recebi meus 2 salários, né? Faculdade e AGU. Se você olhar minha conta no dia 3, não tem mais quase nada. Porque eu pago todas as minhas contas, eu sei quanto dinheiro eu preciso para viver durante o mês,
E se tiver algum saldo, eu já invisto automaticamente. Certo? Invisto automaticamente. E quanto mais difícil for você mexer nesse dinheiro, melhor. Mesmo que não seja impossível, vai te dar trabalho para mexer e você vai ter dificuldade com isso aí. Isso aí funciona para tudo, pessoal. Isso aí funciona para tudo. Quando você, certo? Quando você cria medidas concretas que deixam mais fácil fazer o que você quer fazer e mais difícil fazer o que você não quer fazer, você tem uma chance imensa de obter resultados fazendo menos esforço. Então, não confie na sua força de vontade. Você está querendo se alimentar melhor, você tem que filtrar isso lá no supermercado. Lá atrás. Claro que ainda vai existir lugar a qualquer momento para você comprar o que você quiser ou pedir no iFood. Mas resista. Se você pede muito iFood e não queria pedir, ou se está atrapalhando sua finança ou sua alimentação pedir iFood, desinstale o aplicativo. Ah, mas é só instalar de novo, é só instalar de novo. Mas na vida real isso dá trabalho que só. Na vida real a pessoa acaba não fazendo. Entendeu? Se vocês terem uma ideia, teve uma mentorada aqui que ela tinha dificuldade de ler a Bíblia. Ela queria ler a Bíblia toda e estava com dificuldade. E aí, quando eu fui ver na rotina dela, eu vi que era tranquilo para ela fazer isso, assim, tinha como fazer. Aí eu perguntei para ela assim, onde fica a tua Bíblia? Aí ela falou, não, tem uma gaveta aqui na cômoda da sala, não sei onde e tal, que fica lá dentro. Eu falei, pois tu vai fazer uma única coisa. Tu vai pegar a Bíblia e botar em cima da tua cabeceira. E não tira mais. Como se ela fosse um abajur. Só isso, deixa ela lá o tempo todo. Só com isso, ela começou a ler. Ah, não, mas não é possível. A pessoa estender a mão, ter que caminhar 1 metro e pegar. A vida real é assim. Na vida real, cada pequeno obstáculo que você coloca no meio de um hábito, você torna ele um pouco mais difícil, exponencialmente mais difícil. E cada pequeno obstáculo que você remove de um hábito, você torna ele extremamente mais provável. Vocês podem pensar que é mentira, mas vocês podem anotar aí. Eu quero que vocês digam condutas concretas que vocês podem adotar para tornar mais fácil os hábitos produtivos. Esse aí na linha que você está construindo, né? Que você já disse quais são os hábitos que você quer ter. Ou mais difícil os hábitos que você quer perder. Ah, tem uma gaveta onde precisa ter tal coisa que eu não posso comer todo dia. Tranca a gaveta. Ah, mas a chave vai estar lá, eu posso pegar. Bota a chave do outro lado da casa. Você pode pegar? Pode, mas faça só isso para você ver o impacto. Só esse obstáculo que você bota, ele tem uma diferença enorme. Imagina, para vocês terem uma ideia, que é o seguinte, ó, que você está indo, né, numa corrida de Fórmula 1. Corrida de Fórmula 1 não, você está com o seu carro mesmo, né, percorrendo um circuito de Fórmula 1. E aí, claro, né, no seu carrinho lá, você não vai conseguir fazer a volta em 2 minutos, mas você faz ali nos 5, talvez, 6 minutos. Aí você bota uma lombada que seja. Uma lombada. Que ela vai te obrigar a desacelerar, você vai passar devagar e vai ter o tempo para acelerar de novo. Aquela volta ela vai ficar mais lenta. Bota 2 lombadas, você vai ter que fazer isso 2 vezes, a volta vai ficar ainda mais lenta. Cada lombada que eu colocar vai tornar a minha volta mais lenta. Cada lombada que eu tirar vai tornar a minha volta mais rápida. É a mesma coisa que acontece com o hábito. Se aquele hábito precisa ser excluído da sua vida, comece a colocar lombadas no caminho dele. Ah, eu tenho que ligar para alguém para fazer. Eu tenho que sair de casa para comprar.
Eu tenho que ir do outro lado do apartamento para pegar. Só isso vai tornar mais difícil esse hábito ser praticado. Ou não, eu estou falando é de um hábito que eu quero fazer, eu quero aumentar. É. Então, coloca ele de manhã, mais cedo, coloca ele com menos lombadas, coloca ele com coisa automática, e aí a coisa vai começar a fluir. Então, quero que vocês anotem aí que medidas concretas, no sentido dessas lombadas, vocês podem colocar para atrapalhar eventuais hábitos ruins, ou podem remover para facilitar hábitos produtivos.